Kinyak é tão azarado que acabou sendo atingido por uma doença única no mundo, uma enfermidade com a qual apenas ele foi diagnosticado. Para piorar, ele tem apenas 6 meses de vida. Toda sua existência foi um mero ato de submissão, como se fosse escravidão, nunca tendo a chance de desfrutar dos prazeres da vida. O que realmente o devastou foi a ideia de morrer virgem. Como se quisesse esfregar sal na ferida, no mesmo dia em que recebeu o diagnóstico, ele ganhou na loteria. No fim, porém, ele morreu, e reencarnou como um esqueleto careca no submundo, pertencendo a uma classe inferior de monstros. Agora, sua missão era exterminar todas as forças rebeldes que ameaçavam o reino demoníaco. Ele cumpriu essa tarefa com diligência e erradicou a ameaça. Quando trouxe prosperidade aos demônios, que estavam à beira da ruína, foi reverenciado como soberano imortal do submundo, recebendo o título de Grande Rei Demônio. Rei Isaac. Mesmo que seu nome fosse Yak, todos insistiam em pronunciá-lo errado, chamando-o de Isaac. Mas, de qualquer forma, toda essa tensão não era seu verdadeiro objetivo. Ele precisava sair dali para perseguir sua meta final, voltar a ser humano. Tudo o que queria era sentir novamente as sensações de comer e sentir dor, prazeres e dificuldades simples que lhe foram negados por tanto tempo. Então, ele visitou o reino divino levando consigo a cabeça decepada do líder da força inimiga, uma prova clara de que havia cumprido sua missão. Com isso, eliminou todas as facções que desafiavam os deuses, exatamente como prometido. Agora, era a vez dos deuses cumprirem sua parte do trato. Os deuses ficaram em choque absoluto. Aquele cara literalmente havia completado uma missão em poucos anos, sendo que deveria levar pelo menos 500. Acontece que eles nunca tiveram a intenção real de transformá-lo de volta em humano. Haviam apenas lhe dado uma tarefa impossível, esperando que ele permanecesse como seu servo para toda a eternidade. Mas nosso amigo esqueleto não ia deixar isso barato. Ele deixou claro que não aceitaria mais atrasos e exigiu que cumprissem sua promessa. Um dos deuses ainda tentou empurrar mais um último favor para ele, só mais uma missão. Mas, é claro, Yak não era um idiota de cabeça oca. Percebendo a tramóia, ele ficou furioso e pronto para confrontá-los. Sua energia começou a crescer de forma avassaladora, tão assustadora que até os deuses tremeram. Em pânico, os deuses canalhas se uniram e lançaram um feitiço poderoso para selar todas as habilidades de Yak. Aparentemente, eles haviam escrito o nome de Yak em uma criatura estranha parecida com uma centopeia. Quem tivesse seu nome escrito nela ficava completamente imobilizado, não importava quão forte fosse. Era uma técnica de mais alto nível, usada para selar catástrofes como ele. Os deuses, então, iniciaram seu ritual final para selar Yak naquela criatura para sempre. Mas foi aí que Yak decidiu que não aceitaria aquilo. Ele preferia se autodestruir do que virar uma lagarta insignificante e careca. Sua energia começou a intensificar-se, no auge, uma explosão massiva abalou todo o reino divino. Quando a poeira baixou, nosso amigo esqueleto havia desaparecido. No chão, restava apenas aquela pequena lagarta, que, em teoria, deveria conter a alma de Yak. Ao vê-la, os deuses acreditavam que o feitiço que lançaram realmente funcionou e que a alma do rei demônio havia sido selada. Agora que ele estava fora do caminho, tinham certeza de que não haveria mais obstáculos e que poderiam se recuperar mais fortes do que nunca. No entanto, um dos deuses mais sábios os alertou para não baixarem a guarda. Eles não podiam se dar ao luxo de ficarem complacentes, quem sabe quando outra calamidade do nível de Yak poderia surgir? Assim, ele propôs um plano: criar o receptáculo perfeito para um santo no reino humano e exterminar todos os demônios. Mas outro deus apontou que isso seria uma tarefa gigantesca, que drenaria o poder de qualquer um que se voluntariasse para criar esse suposto santo. Ainda assim, o deus voluntário garantiu que não seria tão difícil, tudo o que precisava fazer era encontrar a alma certa para colocar dentro do corpo do santo. Quanto ao insolente rei demônio esqueleto, os deuses estavam convencidos de que ele estava aprisionado naquela lagarta e já ansiavam por torturá-lo como um inseto pelo resto da eternidade. Agora, vamos para a perspectiva do nosso protagonista. Depois de ter sido trapaceado por aqueles deuses de quinta categoria, Yak se vê reencarnado no corpo de um bebê. Ele não tem a menor ideia de como isso aconteceu. A única explicação plausível é que aqueles desgraçados erraram de alguma forma ao selá-lo. Uma criada que estava por perto sorri feliz ao perceber que o santo o acordou. Mas quando Isaac olha mais de perto para os servos ao seu redor, percebe rapidamente que eles não têm boas intenções. Então, um dos criados tira um alimentador cheio de um líquido verde suspeito. Ao ver isso, Yak entra em pânico total, ele está aterrorizado com a ideia de morrer de novo logo após nascer.
E o pior, sem nem saber porque deveria morrer outra vez dessa maneira absurda. O desgraçado, segurando o alimentador envenenado, dá um sorriso torto e pede desculpas pelo que está prestes a fazer. Assim que o servo tenta enfiar o bico do alimentador na boca de Jack, o pequeno desvia, virando o rosto de um lado para o outro. Os criados começam a entrar em pânico, sem entender por que o santo está recusando a comida. Mas Jack tem seus motivos bem claros, ele finalmente voltou a ser humano, então não vai arriscar morrer de novo ingerindo algo que parece absurdamente suspeito. Além disso, ele precisa descobrir como o diabo se tornou humano outra vez. É nesse momento que os criados o chamam pelo nome Isaac, o mesmo nome que todos no submundo e os próprios deuses usavam para se referir a ele. Isso faz Jack congelar de espanto. Ele se lembra de que Isaac é apenas outra pronúncia do seu verdadeiro nome, Jack. Até os deuses usaram essa versão ao tentar selá-lo. E então ele percebe, eles escreveram um nome errado no feitiço. Esse pequeno erro provavelmente foi o que impediu que seu selo funcionasse corretamente e, em vez de ser aprisionado, ele acabou reencarnando em um novo corpo, com o mesmo nome. Um sorriso perverso, mas cheio de satisfação, surge em seu rosto. Pensar que aqueles idiotas falharam em selá-lo corretamente era simplesmente hilário. Aproveitando a distração, os criados empurram o bico do alimentador à força em sua boca. Ambos tentam segurar o bebê no lugar, mas ele é forte demais e continua resistindo. Eventualmente, Isaac relaxa e para de lutar. O gosto do líquido é como beber suco de vegetais, o que significa que não é veneno. Mas, com um gosto tão horrível, ele sinceramente preferia arriscar o veneno. Foi então que ele começou a sentir algo. Algo sombrio e ameaçador se infiltrando em seu corpo. Parecia que, no fim das contas, realmente havia algum tipo de substância tóxica misturada na comida. A cena então muda para o templo central do Sacro Império de Ela, onde vemos um velho ancião. O velho sorria, satisfeito, acreditando que Isaac, que deveria ser um dos candidatos a santo, já devia estar batendo as botas a essa altura. Nesse momento, a figura de autoridade suprema, o imperador do Sacro Império de Ela, Alexander Eatifela, cruza o caminho desse velho bispo. Na verdade, Alexander estava visitando o templo justamente para ver o candidato a santo da família Ezua que, claro, é o nosso protagonista. O bispo e seus discípulos imediatamente baixam a cabeça em reverência à autoridade absoluta. Então, Alexander questiona o velho sobre o motivo de sua visita. O bispo forja um sorriso e afirma que veio para saudar o candidato a santo da família Ezua e que tem certeza de que o imperador também está ali pelo mesmo motivo. Enquanto eles conversam, alguém de repente grita bem alto, chamando a atenção de todos. Um mensageiro chegou com uma notícia urgente sobre Isaac e, pelo tom alarmado do rapaz, fica claro que é algo ruim. O velho sente uma onda de felicidade dentro de si, acreditando que seu plano deve ter funcionado. Alexander e seu séquito de cavaleiros correm até o quarto onde Isaac está. Mas, ao contrário do que todos temiam, não era nada sério. Acontece que a barriga de Isaac simplesmente ficou inchada depois de beber tanto suco de vegetais. Os servos revelam que Isaac tem um apetite absurdo, ele já bebeu 15 garrafas daquele suco sem gosto. Por mais adorável que essa notícia pareça, para o velho bispo, era uma verdadeira catástrofe. O simples fato de que essa criança ainda estava viva, mesmo depois de ingerir 15 garrafas de veneno, estava acabando com a sanidade dele. Para entender como nosso protagonista sobreviveu a essa quantidade absurda de veneno, vamos voltar um pouco no tempo, até quando ele tomou a primeira garrafa daquele suco sem gosto. Assim que seu corpo começou a absorver o líquido, ele sentiu algo sinistro entrando em seu sistema. Mas logo Isaac percebeu a verdade, não era um veneno qualquer, era um veneno sagrado, uma toxina devastadora feita para destruir o poder divino dos clérigos. Essa substância não tem efeitos imediatos, mas, como ainda é um veneno, se o corpo absorver uma grande quantidade, torna-se letal. No entanto, esse veneno é feito com mana demoníaca e, como ex-rei demônio, essa coisa era basicamente um lanchinho perfeito para Isaac. Para ele, era como maconha, ele poderia fumar isso o dia inteiro e seria delicioso todas as vezes. Assim que terminou a primeira garrafa, Isaac imediatamente começou a fazer birra, exigindo outra. Os servos não tiveram escolha a não ser ceder, afinal, a missão deles era garantir que ele ingerisse o veneno em quantidade suficiente. Ou seja, eles estavam mais do que felizes em continuar alimentando. Mas Isaac também estava adorando, absorver toda aquela mana demoníaca era um verdadeiro banquete para ele. Esse veneno acabou ajudando Isaac a acessar um reino além da mente consciente, comumente chamado de mundo inconsciente. E, no fundo desse mundo, ele sentiu o desejo de criar seu próprio núcleo de mana.
Foi então que ele deu início ao processo. Uma esfera de fogo surgiu em sua mão, e ele começou a canalizar toda a mana absorvida do veneno para dentro desse núcleo. Como sabia que precisaria de um núcleo de mana para usar magia no futuro, decidiu prepará-lo com antecedência. Mas seu experimento deu muito errado quando a mana explodiu violentamente. Quando a poeira baixou, ele viu algo completamente anormal. Um núcleo de mana normalmente tem uma das 3 cores primárias, mas no caso de Isaac, ele era branco. Ele não fazia ideia do motivo para essa cor incomum, mas esse nem era o maior problema. O que realmente o preocupava era a quantidade absurda de poder emanando daquela coisa. Um pequeno núcleo de mana, ainda nem totalmente desenvolvido. Por mais assustador que isso possa parecer, nosso protagonista sorri. Isso é uma verdadeira bênção disfarçada, algo muito além do que ele esperava. A ideia de um poder tão aterrorizante estar comprimido dentro de um corpo tão pequeno era simplesmente empolgante. Não apenas isso, mas se ele se aprimorar corretamente, nem consegue imaginar o tipo de monstro que ele eventualmente se tornará. À beira de alcançar novas alturas, ele reflete sobre seu passado, uma vida onde foi forçado a morrer como um perdedor patético, sem ter conquistado nada. Tudo o que ele queria era sobreviver, e esse desejo profundo levou à sua reencarnação como um esqueleto careca. Ele trabalhou incansavelmente como demônio, criando habilidades e bufos originais através do puro esforço. E agora, parece que esses feitiços foram herdados por esse novo corpo minúsculo. Enquanto Isaac estava perdido em sua agitação subconsciente, os 2 servos começaram a entrar em pânico. Por um momento, eles pensaram que o garoto pudesse estar morto, já que ele não se movia há um tempo. Mas, do nada, Isaac levantou um dedo em direção ao teto e, aumentando sua voz ao máximo, exigiu outra garrafa de veneno. De volta ao presente, Alexander e seus cavaleiros suspiram de alívio ao perceber que a situação não era tão grave quanto temiam. Até mesmo nosso protagonista se sente aliviado, pois por um momento achou que estava prestes a ser assassinado. Bem, ele pode até não perceber, mas ele literalmente estava prestes a ser assassinado. Então, Isaac percebe o bispo olhando para ele com um olhar de puro desprezo. Isso faz com que nosso garoto se pergunte: mas que diabos esse velho tá me olhando assim? Ele pensa que talvez tenha comido demais, o que pode ter gerado esses olhares irritados desnecessários. Mas ele descarta rapidamente o pensamento e decide simplesmente agir como uma criança. Ele não quer reagir exageradamente nem se comportar de maneira estranha, pois isso poderia atrair atenção indesejada. Então, ele continua interpretando o papel da criança ingênua, enquanto o velho bispo ferve de raiva por dentro. Do ponto de vista do velho, Isaac deveria estar caído no chão, cuspindo sangue e agonizando em seus últimos momentos. Mas, em vez disso, esse moleque está sorrindo de orelha a orelha, quase como se estivesse fazendo isso só para zombar dele. E isso está acabando com a sanidade do velho bispo. Alguns dias antes, na sede da Santa Sé, foi revelado que qualquer um que recebesse o título de santo também ganharia o controle sobre o Sacro Império. E um homem de cabelos dourados não estava nem um pouco feliz com isso. Ele tinha certeza absoluta de que o verdadeiro motivo pelo qual todas as famílias nobres estavam desesperadas para declarar um de seus filhos como santo era o poder que vinha junto com o título. E ele queria esse poder só para si. O mesmo velho bispo de antes garante ao seu mestre que vai cuidar dos outros candidatos a santo, eliminando qualquer um que fique no caminho. O homem de cabelos dourados então pergunta sobre certos rumores desagradáveis que ele tem ouvido. De acordo com os boatos, um novo candidato a santo apareceu, vindo da família Ezua, a mesma família que tem fortes laços com o imperador. Bem, parece que eles estão falando do nosso protagonista. O bispo imediatamente se tensa, sabendo muito bem que lidar com o candidato da família Ezua será seu maior desafio até agora. Mas, ainda assim, ele tranquiliza seu mestre, afirmando que a criança estará morta muito antes do imperador sequer ter a chance de conhecê-la.